Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas notícias do mais querido do Brasil. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que possamos chegar à marca de 150 mil inscritos. E logo que chegarmos à marca de 150 mil inscritos, estaremos sorteando 2 mantos sagrados da linha 2020, né, a nova, que sairá agora dia 14 de fevereiro em todas as lojas Nação Rubro-Negra. Tá? Então aguarde aí, logo que chegarmos à marca de 150 mil, estamos na marca de 141 mil inscritos, né? Então faltam só 9 mil, já faremos uma live para fazer esse sorteio para você que acompanha o canal Deco SRN. Nação, vamos resumir aqui o que aconteceu até agora no dia do Flamengo. Começamos com a entrevista coletiva do Gabigol, perguntado a ele, né, sobre a questão da negociação com o Flamengo. Ele deixou bem claro que sempre a prioridade foi permanecer no Clube de Regatas do Flamengo, que ele já havia falado aos seus empresários, a seu pai, a sua família, que ele gostaria de permanecer no Clube de Regatas do Flamengo. Um outro ponto interessante, até que eu achei que o incomodou muito na questão da pergunta, foi quando perguntaram a ele se o Pedro, jogador que veio da Fiorentina, né, ex-jogador do Fluminense, se o Pedro seria uma sombra para ele. Ele riu, falou, não, muito pelo contrário, vai ser uma sombra para os adversários. Quem terá problema agora com ele no nosso time são os adversários. Eu não tenho problema nenhum. Quanto mais jogadores, isso ele não falou, mas quis dizer, quanto mais jogadores de qualidade no elenco do Flamengo, pior será para os adversários, né? Ele também falou do momento, o qual o sócio-torcedor perguntou a ele, naquele lance, o qual ele fez uma falta, já eram 40, 41 minutos, e ele mesmo pede calma a ele. Ele explicou que naquele momento ele pensou em explodir, mas aconteceu alguma coisa dentro dele, que ele falou, não, Gabriel, calma, que alguma coisa boa acontecerá nesses minutos finais, e graças a Deus aconteceu, e ele pôde nos proporcionar esse título maravilhoso aí, com 2 gols no finalzinho, né? A gente estava presente lá, realmente uma emoção que na minha vida provavelmente não será assim, será batida tão facilmente, né? Até mesmo pelo como foi o jogo, né? O Flamengo tomando de 1-0 até 43 do segundo tempo, e aí o Gabriel faz 1-1, e a gente já esperando uma prorrogação, e aí o Diego Ribas dá aquele lançamento maravilhoso, que o zagueiro acaba se confundindo, enfim, a bola sobrou para o Gabriel, e finalizou, né, graças a Deus, decretando a vitória do Flamengo na final da Taça Libertadores da América. Tá? Essa foi uma questão. Perguntaram se ele também estaria apto a jogar na segunda-feira. Ele disse que está apto, que ele havia perdido 2 treinamentos apenas, que está bem fisicamente, que agora depende do mister, né? Ele não, por mais que ele se considere um ídolo, conforme ele já falou, né, que são gols que estão eternizados na história do Flamengo, mas 2020 é um novo ano, e ele sabe que jogará quem estiver melhor. Falando no mister, ele disse que o mister para ele é um dos melhores treinadores do mundo, o qual ele aprendeu muito e que continuará aprendendo no ano de 2020. Está muito feliz com o contrato de 5 anos, espera continuar, além dos 5 anos, mais alguns outros anos. Perguntaram para ele se ele pensaria em Europa, ele falou que não, que a cabeça dele é totalmente voltada ao Flamengo, ficar nos 5 anos e depois, quem sabe, se Deus quiser, renovar o seu contrato, né? Disse também que a questão da decisão de jogar no Flamengo também é muito em relação à seleção brasileira. Sabe que aqui no Flamengo as pessoas são muito bem vistas, né? O olho está sempre ali, né? E se ele fizer um bom trabalho, como fez em 2019, a chance dele de ir para a seleção brasileira é imensa, tá bom? Então essa foi mais ou menos as partes importantes, as quais eu achei da entrevista do Gabriel, resumindo aqui
para quem não pôde acompanhar, tá? Gostaria também de falar, o Marcos Braz deu algumas declarações logo que acabou. O meu amigo Paparazzo Rubro-Negro o perguntou sobre a questão da Globo. Ele disse que aquela questão não era ele que deveria responder. Enfim, não quis porque achava que poderia ser colocado numa saia justa com a Globo. Mas o ponto mais importante para mim, dentre as falas do Marcos Braz, foi a questão do Rafinha, o qual perguntaram se havia algum problema do Rafinha ser, no caso, empresário de jogador e jogador de futebol, se não haveria um conflito de interesses nisto, né? Querendo colocar que haviam jogadores que eram da agência do Rafinha e isso poderia ser um conflito, né? Ele disse que não, colocou até a questão do Léo Pereira, o qual haviam dito que o Léo Pereira seria jogador da empresa dele. Colocaram muito bem, né, tanto ele quanto o Spindel, a questão que o Flamengo já havia procurado o Léo Pereira e seu empresário desde o início de 2019, que o Flamengo nem sonhava em contratar o Rafinha, tá? A questão também do Rodinei, o qual foi falado, o Rodinei nem mais jogador do Flamengo né? Se poderia ter o interesse de continuar no Flamengo. E a questão do Matheus Dantas, que é um jogador jovem, escolheu a empresa o qual dizem do Rafinha, enfim, mas ele não vê conflito nenhum e diz que o Rafinha nunca veio falar com ele sobre essa questão, né, de jogadores, de empresariar, enfim, a questão dele é só o futebol. A gente já falou, né, que ele tem um representante, que é o Lincoln. O Marcos Braz citou isso na entrevista, né, que sempre quem falou sobre questões, né, de negócios, enfim, sempre foi o Lincoln. Com o Rafinha, não muito em relação a essas questões, tá? Então, porque as pessoas às vezes criam climas, né, matérias, enfim. Mas a gente prefere mais nem comentar sobre isso. E uma última questão aqui, que o Flamengo, né, irá se posicionar sobre a questão dos meninos do Ninho, né, que já está próximo de 1 ano da tragédia, né, no dia 8 de fevereiro. O Flamengo às 18 horas, né, pelo que eu soube, sairá não sei se será uma entrevista gravada, enfim, mas o nosso presidente, Rodolfo Landim, o CEO, enfim, não sei se o Rodrigo Dusch irão dar algumas palavras sobre o assunto para explicar como é que estão, né, as questões com as famílias das crianças que faleceram, infelizmente, nessa tragédia, tá? Então é mais ou menos isso que eu tinha que trazer para vocês. O jogo do Flamengo, lembrando a vocês, agora na segunda-feira. Vamos lotar o Maracanã, vamos lotar. E gostaria de convidar vocês a assistirem agora, tá? Houve a entrevista do Paparazzo Rubro-Negro com o João Guilherme e eu pude fazer uma pergunta ao João Guilherme. Eu estou trazendo agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro esta pergunta, a qual eu fiz para o João Guilherme, pessoa muito do bem, para mim um dos melhores narradores do Brasil, né? Gosto muito dele, do Galvão Bueno e também do Paulo Andrade, tá? No ramo do futebol, tá? Everaldo Marques eu gosto da NFL, arrebenta na questão da NFL, tá? E o Rômulo também na questão da NFL também gosto, mas no futebol, João Guilherme, Galvão Bueno e o Paulo Andrade também, excepcional, narrando sempre a língua inglesa. Beleza? Então acompanha aí a pergunta que eu fiz, espero que gostem. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação. Tamo junto sempre, nação. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus. Abraço. Tudo bem? Fala, Deco. Prazer. Prazer, cara, tá contigo aí. Pô, eu sou teu fã. Pô, obrigado, meu amigo. Gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Depois do jogo Flamengo e Liverpool, né? A torcida do Flamengo saiu orgulhosa, né? O Flamengo jogou muita bola. E aí, todos os torcedores rubro-negros, o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool. Eu queria saber a sua opinião, porque alguns jornalistas, né, não concordaram com isso, né? Eu acho assim, o Flamengo foi muito bem contra o Liverpool. Né? Ele deixou uma boa impressão, a gente analisando aí o que o Liverpool está fazendo no futebol da Europa, que é o futebol mais forte do mundo, o Liverpool está sobrando na Premier League, que é o principal campeonato mundial hoje, né? Tá bem na Champions, é o atual campeão da Champions.
é indiscutivelmente o melhor time do mundo, né? E o Flamengo, num final de temporada, com os jogadores já desgastados, conseguiu fazer um jogo em que ele não ficou na roda, como o Liverpool em 81 ficou, né, quando perdeu 3-0. O Flamengo fez um bom jogo, o Liverpool foi superior, o Liverpool venceu porque foi melhor, e deu a lógica, porque o Liverpool realmente é o melhor time do mundo, mas o Flamengo foi bem, deixou, inclusive o Klopp, o Fabinho, os jogadores do Liverpool depois enalteceram isso, né, que o Flamengo de fato mostrou que tem um time muito forte. Será que a falta de opções no banco de reservas não facilitou o trabalho do Liverpool naquele finalzinho, né, com a saída do Everton Ribeiro e do Arrascaeta? Ali realmente é um ponto, né, o Jorge Jesus faz um trabalho fantástico, na minha opinião ele já pode ser considerado o melhor treinador da história do Flamengo, pelo que ele fez 6 meses, mas eu não teria tirado principalmente o Arrascaeta naquele momento. Porque acho que o Arrascaeta, a partir do momento que ele sai, o Flamengo perde um certo controle que tinha no meio campo, em trocar passe, em ficar com a bola. Ele é um jogador muito qualificado, então acho que foi realmente um equívoco naquele momento. Acho que isso aí colaborou muito, realmente. Mas o Liverpool é uma força, né? E a gente tem que reconhecer. O Flamengo tinha condições de vencer? Tinha. Mas o Liverpool, ele teve mais chance no jogo, ele foi melhor que o Flamengo e é o melhor time do mundo. Mas o mais importante é isso, o Flamengo mostrou que ele tem condições de jogar, de competir. E numa dessa, ganhar. Obrigado, João. Valeu, garoto.